Outro dia, depois, né, dos trabalhos, tudo, Evangelho no Lar, e eu estava com a minha pergunta, né, no meu coração, que não calava, e apareceu o Espírito de São Luís, ali diante de mim, tudo, com aquela luz dele, ele com muita humildade, né, vai chegando, aproximando, ele vai abaixando a luz, para que a gente não fique tão impressionado com a nossa olha, que a gente é tão pequeno, que os espíritos até faz assim, questão de diminuir a luz deles, porque a gente, ai, como que farta tanto para a gente alcançar tanta luz, né? Até que disse eu, de onde que vem essa luz dos espíritos, que tão linda que eu vejo, né, Nossa Senhora? Que os espíritos superior ao próprio, olha, o próprio São Luís, que iluminado que ele é. Aí eu estava outro dia varrendo a casa, tudo, com as minhas panelas no fogo. Vejo que toda luz que tem na terra é diferente dessa luz que, que, que até outro dia o meu netinho trocou, né, a lâmpada que tinha queimado tudo. Eu prestando atenção na luz, e a luz, todo lado tem luz, tem a luz da lua, outro dia, olha que a lua cheia tão linda. Eu gosto, viu? A luz do sol, tudo é luz, mas a luz da matéria é diferente, não sei também se é porque eu já tô velha e não vejo direito, né? Pode ser isso também, viu? Eu fiquei com aquela pergunta, né, de como é, que tanta luz que o espírito tem, como é que consegue tudo, né? E daí depois de uma comunicação, né, do espírito, ele veio dar um esclarecimento para gente. Daí eu pedi até autorização, assim, de passar tudo para as pessoas, né, que eu sei que depois estuda, que olha, que eu até parabenizo todos que estudam comigo, viu? Porque eu também aprendo muito quando eu estou falando, quando escuto as pessoas, né? Sempre os mais velhos, tudo, que tem muita sabedoria. Eu aprendo, não tenho vergonha de dizer que não sei tudo, viu? Que hoje que, olha, que eu estava até outro dia vendo meu netinho conversando, né, na consulta que ele dá para uma senhora que disse ele, né, que aquele que diz que nada sabe é o mais sábio de todo, que nem que disse Sócrates, né? Só sei que nada sei. Eu vejo que nem que disse ele, né? Que a humanidade tem sim muita dificuldade de admitir que não sabe nada, tudo, porque porque quer sempre ter um posicionamento em relação do outro, gosta dessas coisas da competitividade, né? Outro dia um espírito veio, né, que passou na parede do meu quarto e eu estava lá, né, tudo. E ele disse que a competitividade que tem uma boa causa quando o homem não deturpa, né, que nem que me explicou ele com essas palavras, tudo. E disse que serve para desenvolver inteligência, para que o homem se desafie a realizar coisas mais que chama, né, que é mais desafiadora, coisa inovadora, tudo. Essa competição que deve ser sempre feita em relação à própria pessoa, que disse ele, e não contra outro. E aí o homem dotado do egoísmo, ai, que isso estraga qualquer um, a vaidade, o orgulho, que é um dos maiores males desta humanidade, transforma a competição que deveria ser saudável e cria, né, que nem que disse o Espírito, esse cenário de desarmonia, de guerra, de morte, de tristeza, que um ser humano já não considera o outro como irmão, como familiar, e acaba até ferindo a si próprio com tanto desgosto que dá para a família, tanto que o Evangelho
e os mandamentos, né, de Moisés que diz assim, que deve honrar pai e mãe, que desonra, né, quando você deixa de amar o próximo. Mas eu sei que o espírito superior também sabe que tudo isso é educação, que as pessoas vão tendo, mas depois que vão se melhorando, vão mudando. Até que disse no livro dos Espíritos, que lindo que é o livro dos Espíritos. Leia, viu, que você vai gostar. Que disse que a Terra vai se melhorar. Olha, eu com essa cabeça já nem sei mais se foi no livro dos Espíritos que eu vi. Que disse que a Terra vai se melhorar quando os homens nela houverem se melhorado. Eu achei essa passagem que ficou muito bonita, muito bem escrita, passou uma mensagem muito boa e ficou gravada no meu coração, viu? E vejo que é assim. Por isso que, nossa, olha que você tem tanta importância, né? A tua vida, teus pensamentos, aquilo que você sente, tudo. Esta coisa que você sente, que pensa, e depois que tudo aquilo que você faz, tudo, isso cria uma emanação. E põe a luz, se você faz o bem, a bondade, né? Que nem que diz meu neto, que ninguém faz bondade, só canaliza a bondade de Deus que já existe. Em todo lado, só falta gente sintonizar com ela. Então você põe mais no mundo quando você se torna, né, que nem diz ele, esse portal de luz ou esse portal de trevas. Aí você deixa que passe do outro lado para esse, a bondade ou a maldade. Então, que nem que disse eu, né, que aí o planeta fica mais iluminado ou fica menos iluminado. Até que fiquei com isso no meu coração, tudo, e São Luís veio, e perguntei a ele tudo, e ele disse assim para mim, Vicentina, porque meu nome é Maria de Nazaré Vicentina. Mas eu sempre digo, até para os espíritos, eu sei que falta humildade para mim, né? Que pode chamar eu do jeito que prefere, cada um, mas eu digo que não tenho não sou digna de usar esse nome, Maria de Nazaré, porque este é um espírito que, olha, tão iluminado que é ela, que toda vez que eu falo do nome dela, eu sinto assim, um amor tão grande no meu coração, que faz até palpitar assim, que eu vejo, né? Que é ela derramando as pétalas de rosa no planeta e a gente vira, né, o radinho da gente, da sintonia e entra na vibração dela, tudo. E aí a gente se sente assim, amado vezes mil vezes, que diz, né? Que eu já nem sei com a cabeça que eu tenho depois de ver fazer tantas contas. Mas é isso que fica mesmo, você sente, viu? Por isso que a oração, ai, como é importante a oração. Quando você chega de noite, antes de dormir, eleva o pensamento a Deus, viu? Para que tenha uma noite abençoada, tudo, quando acorda, ora pelo dia, ora pelas pessoas, pelos amigos, pela família. E depois, às vezes, você fala, né, que eu não quero bondade para o outro. Mas quando a gente faz uma oração, a gente mesmo que é aí recompensado mais que qualquer um. Porque a bondade que entra no mundo passa primeiro pela gente, viu? Então faz, não seja boba. Não seja bobo você também, viu? Faz oração. Assim conecta o seu lar, as pessoas que você ama, tudo com as esferas superior, com a energia do bem, com amor. E digo, que disse, né? Olha, que a gente com essa idade muda de assunto tão fácil, tem tanta coisa que a gente quer falar. Deve ser que a gente tem um pouco também, né? Dessa carência que nem digo eu. Então vou continuar dizendo que nem que disse o Espírito, né? Que disse Vicentina,
Por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa, Vicentina, que se desenvolve sobre o influxo, que disse ele, né? Influxo da atividade e das qualidades da alma. Eu disse assim, o senhor me perdoa, eu vou repetir, mas eu quero saber bem se eu compreendi. Disse ele, repita, Vicentina, eu não tenho pressa, o meu tempo é infinito. Olha, até corei quando ele falou isso, da extensão da bondade dele, e eu sabendo que esse espírito, quanto mais luz, mais ocupado ele é, né? Mas eu queria entender por que adianta ele me passar uma mensagem. Até digo para as pessoas e digo para você também. Quando alguém fala uma coisa que você não entendeu, pergunte, não tenha vergonha. Porque se a pessoa está falando, ela quer comunicar algo. E se ela sai dali que você não entendeu nada, nem adiantou ela ter vindo. Viu? Então fale, não entendi. Repete com outra palavra, por gentileza. Por favor, você pode falar de novo, tudo. E a pessoa vai fazer questão de falar, porque se ela veio para passar mensagem, ela precisa que você compreenda, viu? Daí eu repeti a ele, eu disse, o senhor disse assim, né, que por sua natureza, que o espírito possui uma propriedade luminosa que se desenvolve sobre uma forma que o senhor disse influxo, que entra a energia, né, que é a atividade que faz o espírito e as qualidades da alma, cria esse influxo que é essa entrada e passagem da luz, como se fosse, ele disse, é isso mesmo. Daí ele disse, então, Vicentina, por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que ele já possui. Pero, porque disse ele, né? Essa propriedade luminosa se desenvolve sobre o influxo da atividade e das qualidades da alma. Daí ele continuou dizendo, poder-se-ia dizer, Vicentina, que essas qualidades estão para o fluido perispiritual como friccionamento para o fósforo. E continua assim dizendo, né? A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. E eu escutando aquilo, estava entendendo. Daí ele continuou dizendo, a luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. E que disse, que nem que disse ele, que assim sendo o espírito de alguma sorte, que disse, né, que o espírito é, portanto, de alguma sorte, o seu próprio farol. E disse que o espírito vai ver, que nem que disse ele no futuro, né, que verá proporcionalmente a intensidade da luz que produz. Do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Olha que só essa parte que ele disse me deixou assim maravilhada, com tanto conhecimento que consegue um espírito superior colocar em tão poucas palavras, que nem que disse ele. Quando ele disse assim, né, poder-se-ia dizer que essas qualidades estão para o fluido perispiritual como o friccionamento para o fósforo. Aí eu já lembrei, né, que a gente, na casa da gente, tem o fósforo que faz assim, que a fricção que diz, né, que é passar a cabeça do fósforo contra a caixinha,
que quando vai passando assim, que esse contato que faz o fósforo com a caixinha chama fricção. E que diz que são essas qualidades que a gente tem, que quando passa assim, né, olha, eu com essa cabeça, às vezes esqueço até a palavra e eu gosto de usar a palavra certa para não passar a mensagem errada. Que nem que disse ele, né? Que essas virtudes que a gente tem, quando entra em contato com o fluido que chama, né, perispiritual, causa essa luz, e essa luz então está sempre na proporção das qualidades que o espírito, qualidade que diz qualidade moral, né, que o espírito carrega. Então eu vejo que vale a pena, não seja bobo, faça o bem, pratique o bem, fale coisa boa, ande no lado correto da vida, tenha paciência, o que não é seu não queira, aceite com abnegação cada situação que a vida te dá, faz a tua parte da melhor maneira, viu? Que depois que disse ele, né? Que a intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. E que nem que ele acrescentou, que disse que as menores imperfeições morais atenuam-se e enfraquecem, né? Que queria dizer que a intensidade da luz, né, que tá na razão da pureza do espírito, viu? Daí que nem que ele disse que o espírito, então, que é o seu próprio farol. Olha que a gente diz que foi para as trevas, né? Que nem que muita gente fala, mas como que vai para as trevas se você tem luz própria, né? Que essa luz que você vai acendendo, cada pensamento bom que você tem, cada sentimento bom que você tem, cada coisa boa que você faz. Por mais que você depois que morre vai para a treva, a tua luz ilumina tudo ao seu redor. Então você não fica na treva. Olha que lição que ele me deu, que eu fiquei assim. Ele disse assim, né, que essa teoria é perfeitamente exata quanto à irradiação de fluidos luminosos pelos espíritos superiores e que pode ser confirmada pela observação e tudo. Olha, eu fiquei assim com essa explicação que o meu coração assim de gratidão que a gente sente, né? Disse, olha, agora que eu comecei a entender um pouco, né? Porque a gente com essa cabeça já não entende tanto, mas comecei a entender um pouco como que é essa luz. Daí ele continuou dizendo umas coisas que até vou repetir, para que você entenda também, viu? Que ele disse, essa teoria é perfeitamente exata, Vicentina, quanto à irradiação de fluidos luminosos pelos espíritos superiores, e é confirmada pela observação, conquanto se não possa inferir seja aquela a verdadeira causa, ou pelo menos, né, a única causa do fenômeno, que disse ele. Primeiro, porque nem todos os espíritos inferiores estão em treva, e que segundo, que nem que ele completou, porque o mesmo espírito pode achar-se alternadamente na luz e na obscuridade. E terceiro, finalizando, né, que disse ele, porque a luz também é castigo para os espíritos muito imperfeitos. Se a obscuridade em que jazem certos espíritos fosse inerente à sua personalidade,
Essa obscuridade, que nem disse ele, seria permanente e geral para todos os maus espíritos. O que, aliás, não acontece. Disse que às vezes os perversos, né, mais requintados, vê perfeitamente, ao passo que outros, que assim não pode ser qualificado, jazem temporariamente em trevas profundas. E daí ele continuou dizendo, né, umas palavras lindas que até vou repetir porque merece, viu? Tudo que você escuta que é palavra linda, repita, porque aí vai que nem o vento, né, espalhando a boa semente. Que nem que disse ele, assim tudo indica que, independente da luz que lhes é própria, os espíritos recebem uma luz exterior que lhes falta, segundo a circunstância, que diz ele, donde força é concluir que a obscuridade depende de uma causa ou de uma vontade estranha, constituindo punição especial da soberana justiça para casos determinados. Olha, que até fiz menção de fazer uma pergunta, porque a gente vê tanto desencarnado em tanta situação difícil. Eu falei a ele, né? Ele disse: pergunte, que eu sei que você quer perguntar uma coisa. Eu digo: com a sua licença, então eu vou perguntar. Qual é a causa da educação moral dos desencarnados ser mais fácil que a dos encarnados? Daí ele disse: o encarnado, em virtude da própria natureza, está numa luta incessante devido aos elementos contrários de que se compõe e que devem conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. Daí disse: a matéria facilmente, Vicentina, sofre o predomínio de um fluido exterior. Se a alma, com todo o poder moral de que é capaz, não reagir, deixar-se a dominar pelo intermediário do seu corpo, seguindo o impulso das influências perversas que o rodeia, e isso com facilidade tanto maior quanto os invisíveis que a subjugavam atacam de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para as paixões dominantes. Daí disse ele: outro tanto se não dá com o desencarnado, que, sob a influência semimaterial, não se compara com seu estado ao encarnado. Disse ele: o respeito humano, tão preponderante no homem, não existe para aquele, e só este pensamento é bastante para compeli-lo a não resistir longamente às razões que o próprio interesse lhe aponta como boas. Ele pode lutar e o faz mesmo, geralmente com mais violência do que o encarnado, visto ser mais livre. Nenhuma cogitação de interesse material, de posição social, se lhe antepõe ao raciocínio. Luta por amor do mal, porém cedo adquire a convicção da sua impotência, em face da superioridade moral que o domina. A perspectiva de melhor futuro lhe é mais acessível por se reconhecer na mesma vida em que se deve completar esse futuro. E essa visão não se turva no turbilhão dos prazeres humanos, que nem que disse ele, né? Em uma palavra,
A independência da carne é que facilita a conversão, principalmente quando se tem adquirido um tal ou qual desenvolvimento pelas provações cumpridas. Daí terminou dizendo: um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, Vicentina, o que, aliás, não se dá com o que já tem experiência de vida. Ademais, que nem que disse ele, no encarnado, como no desencarnado, é sobre a alma, é sobre o sentimento que se faz mistério atuar. Que nem que disse ele, mistério, né? Que disse que é aí que é importante atuar. Daí ele terminou, né? Disse que já ia embora, que me agradeceu, que disse que me encorajou, que sempre que tenha uma pergunta que faça. Daí disse ele: toda ação material pode sustar momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso. Mas o que ela não pode é destruir o princípio mórbido residente na alma. E completou dizendo: todo e qualquer ato que não se vise a aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. E eu fiquei muito agradecida, né, daquela comunicação, tudo, porque a gente quer saber, né, como é que é isso da luz, como que ela existe dentro da gente, né? E ele explicou que esse fluido, né, que disse que essas qualidades da alma estão para o fluido perispiritual como o friccionamento para o fósforo, viu? Então busque sim dentro da sua vida a qualidade, que o meu netinho estava falando hoje de manhã, que eu escutei e digo que tem razão mesmo, tanta gente querendo que conquistar tanta coisa, chegar em tanto lugar e depois diz, né, eu quero ser uma pessoa livre, quero ter independência, que tem independência financeira. Eu quero conquistar essa compreensão da realidade, não quero mais ficar dentro dos mitos da religião, quero conquistar por meio da ciência, tudo. E que já estou cansada, que disse, né, a amiga dele, de tudo isso de religião que não leva a gente para lugar nenhum. E que disse ele assim, né? Que tanta gente quer tanta coisa que se deixasse de querer já ia encontrar o tesouro onde se encontra, no presente. Que por isso que tem esse nome, disse ele. Olha, eu achei aquilo tão bonito. Aí diz que é porque meu neto, não, se você falasse eu também ia achar bonito. Que tanta gente procurando tanta coisa e creem que disse ele, o universo material é a prisão em que as pessoas que goza da vibração que ele oferece se submerge e aí permanece indefinidamente até que o progresso que Deus impõe a todas suas criaturas o faça avançar. Achei bonito e um ensinamento muito profundo, né? Que nem que disse ele, a gente tem que ficar no presente, tomar o presente como aquilo que é e não ter a ideia de querer muito mais do que aquilo que recebeu e muito mais do que é fazer o nosso melhor. Porque você quer uma coisa hoje, depois você anda 2 passos para alcançar essa coisa, depois descobre que queria outra, depois anda 3 passos para a direita para alcançar outra coisa.
daí você vê que queria outra, daí anda 4 passos para frente para alcançar a outra, depois vê que quer a outra, daí anda 4 passos para a esquerda, aí vê que quer a outra, anda 8 passos para trás e volta onde você estava. E diz: valeu a pena? Valeu a pena porque te proporcionou experiência, da experiência surge o avanço intelectual, das experiências a gente consegue ler na realidade da vida como que estamos em relação a onde deveríamos estar, né? Com a capacidade de expressar amor, humildade, tolerância, tudo. Então vale sim a pena, por isso que Deus cria um dia, depois outro dia, depois outro dia, que vai ajudando, né? Que se chama escola, que tem que aprender, tem que se conhecer, tem que melhorar tudo. Daí que diz que viver sem intencionalidade, libertar-se, que nem disse ele, do apego, às posses, às paixões e os desejos, que é a melhor coisa que uma pessoa faz para si mesmo. Que nem que se você estivesse aqui agora no presente, fazendo o seu melhor, você já ia ter a certeza, viu? Que o futuro ia ser perfeito, que tudo ia chegar no seu devido momento. Então você não ia ter essa ansiedade de querer aquilo que você não tem, e sem essa ansiedade você ia ter muito mais criatividade no presente. E com essa sua presença 100% onde Deus te coloca, que é que você consegue fazer muito mais com o seu tempo, com os seus talentos, com os recursos que foi dado, sem querer ter o que não tem, sem querer estar onde não está, sem querer a companhia de quem não está na sua companhia, estimando tudo aquilo que lhe foi dado. E de certamente, que nem que outro espírito me disse assim, né? Certamente, Vicentina, da construção de um presente no qual vocês investem bem a presença de vocês. De um presente assim, só pode surgir coisa boa. É parte da matemática e da justiça divina. Daí que apareceu outro espírito e disse assim, posso perguntar? E o espírito disse, pode. Daí ele disse assim, então, como que explicar uma pessoa que faz o bem a vida inteira, e depois todo dia fazendo bem, daí o outro que faz o mal ganha uma coisa boa e esse ganha uma coisa ruim? Eu até pensei, olha que pergunta que nem eu saberia fazer, que é muito importante saber a resposta para isso, que até eu fiquei assim, corei em pé, né? Que era agora uma conversa de dois espíritos. Que eles trazem às vezes uns estudantes, tudo, para escutar o que os espíritos têm para dizer, tudo, e pode perguntar. Pode. Do outro lado tem muita escola, viu? Daí o espírito respondeu assim, né? Que disse ele, que quando um espírito, encarnado ou desencarnado, está vivendo, passa por as vicissitudes, que nem disse ele, da existência corporal. E chega em determinado momento que, como se fosse dizer assim, amadurece o karma que deve ser vivido de outras existências. E os espíritos superiores vê que é uma cruz que conseguirá carregar naquele momento. E que é até melhor que o próprio espírito dele pediu, olha, quanto mais prova vocês puderem me mandar, que vocês souberem que eu aguento carregar, bota no meu caminho, porque depois do outro lado eu volto como espírito de luz. Então não reclame, anjo de luz, das cruz que Deus bota no seu caminho, viu? Não reclame, abrace a oportunidade de pagar mais uma dívida, que é uma coisa, olha, eu levanto a mão para o céu e agradeço todo dia.
Cada cruz que Deus coloca no meu caminho, eu sei que não é fácil, mas a gente mesmo pede o remédio amargo para que quando chegue do outro lado, a gente possa então realmente olhar para a gente mesmo e ao subir por entre os fluidos espiritual do mundo quintessenciado, né, que nem que diz a escritura do espiritismo, a gente faça essa fricção e as conquistas interior reflita no quociente de luz que a gente tem. Olha, até tá um espírito aqui tão lindo me ajudando a falar essas palavras bonitas. Que agradeço, viu? Que ele põe a mão assim, às vezes no meu coração, às vezes na minha cabeça, e vai me ajudando a passar essas mensagens, tudo. Fico feliz, que é um espírito que eu falo espírito, né? Mas é uma senhora tão linda que me ajuda, né? Com essas palavras que são difíceis, eu com essa idade já não alcanço mais tanta sabedoria, né? Me ajuda a passar uma palavra boa que foi o meu compromisso desde o primeiro dia, que eu disse, vou comunicar a mensagem dos Espíritos, né, que eu vejo, que eu escuto, tudo que me dizem, e aí eu vou dizendo a eles, né, aos encarnados, a mim mesma, quanto que é bom carregar a nossa própria cruz sem reclamar, por essa razão, de a gente ter um karma que aflorou e que a gente já consegue se desfazer dele, pagando dívidas. Olha, no passado a gente foi tão... Não precisava, mas a gente escolheu encarnar, achou que dava conta, se envolveu com a encarnação de certa forma acabamos fazendo maldade até para quem não merecia. E aí depois ficou no nosso livro da vida e depois tem que compensar, viu? Não reclame, bobagem. Aceite a cruz, encontre uma saída, porque Deus não dá a cruz que você não consiga carregar, viu? Aceite, faça do seu melhor enquanto estiver na terra. E lembra, enquanto caminha na seara com teu irmão, você errou, sabe que errou, encontra ele, pede perdão, não tenha vergonha. É menos uma dívida que você tem, se arrependa do fundo do seu coração de uma maldade que você fez. Vai lá, conta para ele, admite, pede perdão e diz que foi o que você era, né? Que agora você mudou, que não é mais aquela pessoa e que acha que deveria pedir perdão, deveria reaver com a amizade, tudo, com os familiares, tudo. Olha, dentro da família que estão as mais profundas provações, né, que a gente vive. Então, seja assim, aumente o cabedal, né, que nem que diz o espírito de amor, de humildade, de tolerância, porque são esses os verdadeiros tesouros que a gente leva do outro lado, viu? Que depois que você morrer, que o teu guia de luz, tudo, vai chegar e vai dizer que se não for Jesus em pessoa mesmo, ou Maria, ai, esse espírito tão evoluído, de dizer, fez bem, fez um bom trabalho, agora sim você tem alcançado o teu mérito, né? Da luz agora que vai sempre estar no seu espírito. E isso é o propósito da saia dela mais iluminado do que entrou, viu? Aceite. Bobagem, reclamar. Se tem a cruz, também tem um espírito ajudando, também tem um espírito que permitiu que aquele karma florasse, para que você pudesse viver, corrigir e superar. Tá bom? Você nunca está sozinho. Olha que já vai para tantos minutos que a gente fala, a gente acha que tem tanta coisa importante para falar, tudo. Vou terminando por aqui, viu? Gostei muito do encontro de hoje.
com esse espírito, né, de dizer o que esse espírito me disse, saber de onde vem a luz, né, que eles têm, que é uma luz tão linda, que essa luz que a gente vai também conquistando dentro de nós, viu? Não perca, não perca nunca essa motivação, viu? De procurar ser tudo que você pode no presente que Deus lhe dá. Obrigado, anjo de luz. Tchau.